Olá, turma! Sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Espero que vocês estejam gostando, estejam se dedicando a esse projeto, a essas aulas. Como primeira dica, turma, caderno, lápis, caneta, borracha. Para quê? Para você fazer suas devidas anotações. E outra coisa, turma, sempre que for possível, faça o print da tela. E aí você vai passar essas informações para o seu caderno e você vai continuar os seus estudos. Tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje, nós vamos continuar o estudo das funções inorgânicas ou funções químicas. Esse conteúdo ele é do primeiro ano de ensino médio, tudo bem? O que a gente sabe? As substâncias inorgânicas, elas estão divididas, elas estão agrupadas de acordo com características em comum. Então, existe um grupo de substâncias que a gente classifica como ácidos, tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos iniciar o estudo dos ácidos. Vamos trabalhar a nomenclatura, a definição, a classificação dos ácidos, ok? Então, acompanhe comigo. Vamos lá? Ácidos. Então, função química. Um conjunto de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes, por possuírem semelhanças estruturais. Então, os compostos inorgânicos, a gente pode agrupar, né, fazer uma divisão desses compostos, de acordo com algumas características estruturais, características em comum que essas substâncias irão apresentar. Então, quais são as principais funções químicas ou funções inorgânicas? Os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Vamos trabalhar, turma, cada uma delas de forma bem detalhada, de forma que vocês possam compreender completamente essas divisões e essas substâncias. Hoje, como já falei, nós vamos começar pelos ácidos. E aqui nós temos uma figura, né, de algumas frutas. São algumas frutas cítricas. Por que frutas cítricas? Porque apresentam a tal vitamina C, que é um ácido, é o ácido ascórbico. Então, essas frutas, elas são, por exemplo, elas são azedas. O sabor azedo é uma característica dos ácidos. O vinagre, por exemplo, também tem esse sabor, esse gosto azedo. Claro que a gente não pode usar essa característica, por exemplo, a gente não pode sair experimentando. Ah, isso aqui é azedo, então ele é ácido. Por quê? Porque nós vamos estudar que existem ácidos fortes. E esses ácidos fortes, eles vão gerar, se a gente se entrar em contato com a nossa pele, com a mucosa nasal, a mucosa da boca, isso vai gerar queimaduras, né? Mas, como alguns ácidos que já sabemos que são ácidos fracos, eles têm um sabor azedo, então, por definição, né, a gente pode dizer que é uma característica dos ácidos. Bom, mas qual é a definição química dos ácidos? Então, segundo Arrhenius foi um químico sueco lá do final do século XIX e início do século XX, que se dedicou, né, os seus estudos, eles foram nessa linha, nesse ramo, da classificação, da identificação das substâncias inorgânicas. Tudo bem? Então, segundo Arrhenius, ácido é toda substância que, em solução aquosa, turma, solução aquosa quer dizer água, ou seja, toda substância que é dissolvida em água, sofre ionização, que é a ruptura da ligação entre dois átomos, liberando como único cátion, ou seja, um único íon positivo, o H+. Então, é a presença do íon H+ em solução que vai caracterizar aquela substância como um ácido. Então, essa é a estrutura em comum
para todos os ácidos. Todos os ácidos em solução aquosa liberam como único cátion o H+, segundo Arrhenius. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Ó. O HCl é o ácido clorídrico, então, em presença de água, H+, Cl-. Então, único positivo, o H+. Outro exemplo, o H2SO4, o ácido sulfúrico. Então, em presença de água, 2H+. Então, H+, o único íon positivo. O único íon positivo, H+, nós vamos ter um ácido. Então, como a característica dos ácidos é a presença do cátion H+, e o que varia de um ácido para o outro é o ânion, tudo bem? Podemos representá-lo genericamente assim. Então, a representação genérica do ácido é o HXA, onde esse X vai indicar a quantidade de hidrogênios, que pode ser 1, 2, 3 ou 4 hidrogênios. Então, a fórmula molecular de um ácido sempre apresentará como primeiro símbolo o H. Todo ácido vai iniciar por H. Então, HX, e aí vai terminar com um ânion, né, que é a partícula negativa. Assim, os ácidos podem liberar um ou mais íons H+, porque eu falei para vocês que esse X, o HXA, esse X ele vai indicar a quantidade de hidrogênios. Podemos ter de 1 a 4 hidrogênios. Se tivermos mais de um, quer dizer que vamos ter mais do que uma etapa de ionização. Um exemplo é o H2SO4. Então, o H2SO4 nós temos 2 hidrogênios. Então, ele vai sofrer 2 etapas de ionização. Ele vai liberar o primeiro íon H+, para em seguida liberar o segundo íon H+. Show de bola, turma? E a nomenclatura dos ácidos? Então, para efeito de nomenclatura, os ácidos eles são divididos em 2 grupos. Então, você, quando olhar um ácido, você tem que identificar se ele é um hidrácido ou se ele é um oxiácido. Turma, um hidrácido é aquele ácido que não apresenta oxigênio em sua estrutura. Se ele apresentar oxigênio na sua estrutura, nós vamos classificá-lo como um oxiácido. Então, se ele for um hidrácido, a sua nomenclatura será da seguinte maneira: ácido, nome do elemento e finalizando com hídrico. Por exemplo, turma, HF. Bom, quem é esse F? É o flúor. Então, ácido fluorídrico. HCl. Quem é o Cl? Cloro. Ácido clorídrico. Ok, turma? Fácil, né? HBr. Quem é o Br? Bromo. Então, ácido bromídrico. O H2S. Bom, o S é o enxofre. Só que a gente vai trabalhar com o nome dele em latim, sulfur. Ácido sulfídrico. HCN, esse grupo CN é o grupo ciano. Então, ácido cianídrico. Então, se nós temos um hidrácido, o seu nome será ácido, mais o nome do elemento, finalizando com a partícula hídrico, ok? Agora, se ele for um oxiácido, ou seja, se ele apresentar oxigênio na sua estrutura, aí nós temos alguns detalhes. Prestem atenção. Uma das maneiras mais simples de dar nome a esses ácidos é a partir do nome e da fórmula dos ácidos padrão de cada família. Cada família da tabela periódica. Então, família 4A, 5A, família 6A, família 7A. Então, cada família dessas tem um ácido representativo, é aquele mais comum, ok? Ou aquele que vai aparecer na maior parte das vezes. Então, é o ácido padrão. Por exemplo, a família 7A, utilizando o cloro como exemplo, então o ácido padrão é o ácido clórico, o HClO3. Então, você tem que pegar essa estrutura. O HClO3 é o padrão, o ácido clórico. Para a família 6A, utilizando o enxofre como referência. Então, o ácido padrão é o H2SO4, o ácido sulfúrico. Então, HClO3, H2SO4.
Na família 5A, utilizando o nitrogênio como referência, o padrão é o ácido nítrico, o HNO3. E utilizando o fósforo como referência, nós temos como padrão o H3PO4, é o ácido fosfórico, certo? E para a família 4A, né, utilizando carbono como referência, o padrão é o H2CO3, o ácido carbônico. Então, esses ácidos padrão, né, a gente precisa conhecer, tudo bem? Então, dica, tire o print da tela. 1, 2, tiraram? Bom, conhecendo esses ácidos padrão, a partir dessas fórmulas e de acordo com a variação do número de átomos de oxigênio, então podemos, com relação ao padrão, ter mais oxigênios ou menos oxigênios. Determinam-se as fórmulas de outros ácidos, com o uso de prefixos e de sufixos. Tá? Então, aqui nós temos em azul o ácido padrão. Então, nome do elemento mais ICO. Se tivermos um hidrogênio a mais, então vai ser, eu vou usar o prefixo per e a terminação ico. Então, antes do nome do elemento, o per e a terminação ico. Se tiver menos um oxigênio a menos, então ele vai ser o nome do elemento com a terminação ouso. E se tiver 2 oxigênios a menos em relação ao padrão, então eu vou usar o prefixo hipo antes do nome do elemento e vou terminar com a partícula ouso. Vamos ver isso aqui na prática, turma. Então, para a família 7A, quem é o padrão? É o clórico, ácido clórico, o HClO3. Olha só, nós temos o HClO4, é um oxigênio a mais. Então, qual vai ser o nome dele? Ácido perclórico. Então, usei o prefixo per antes do nome do elemento. Por quê? Porque ele tem um oxigênio a mais. Show? Um oxigênio a menos, o HClO2, certo? Quem é o padrão? HClO3. Esse agora tem um oxigênio a menos. Então, eu vou trocar a terminação ico por oso, ácido cloroso. Show, né? E nós temos o HClO. Esse ácido ele apresenta 2 oxigênios a menos. Então, eu vou usar o hipo antes do nome do elemento e a terminação oso, ácido hipocloroso. Ok? Fácil? Mais um exemplo. Utilizando agora como padrão o enxofre, né? Então, nós temos o H2SO4, o ácido sulfúrico. Aí, para o ácido sulfúrico, existe o H2SO3. Então, o H2SO3 ele tem um oxigênio a menos. Show? Um oxigênio a menos. Então, ácido sulfuroso. Massa, né? Olha só. O HNO3, ele é o padrão. Ácido nítrico. Se em vez do HNO3 tivermos o HNO2, o HNO2, turma, ele tem um oxigênio a menos. Então, qual vai ser o nome dele? Ácido nitroso. Ok? Para a gente fechar essa parte, usando o fósforo como referência. Quem é o padrão? O H3PO4, o ácido fosfórico. Turma, nós temos o H3PO3, um oxigênio a menos, ácido fosforoso. E nós temos o H3PO2, 2 oxigênios a menos, ácido hipofosforoso. Show de bola? Vamos continuar. Agora nós vamos trabalhar a classificação dos ácidos. Então, primeiramente, quanto a presença ou não de oxigênio. E já trabalhamos isso, né? Se não tiver oxigênio, hidrácidos, HF, HCN, H2S. Se houver oxigênio, ele vai ser um oxiácido, HNO3, HClO4, H2SO4. Hidrácido, oxiácido. Outra classificação é quanto à presença de hidrogênios ionizáveis, ou seja, quantos hidrogênios aquele ácido libera, certo? Bom, se ele liberar, a turma, só um hidrogênio, né? Nós temos um monoácido. Agora, se liberar 2 hidrogênios de ácido,
Turma, se liberar 3 hidrogênios, ou H3PO4, ele libera 3 hidrogênios em solução. Então, ele vai ser um triácido. Olha aqui a tela. E se o ácido apresentar 4 hidrogênios ionizáveis, ou seja, ele consegue liberar 4 hidrogênios em solução, tetrácidos. Então, nós temos o monoácido, o diácido, o triácido e o tetrácido, liberando 1 hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios, 4 hidrogênios, respectivamente. Show de bola, né? Bom, uma outra classificação dos ácidos é em ácido fraco, moderado ou forte. Turma, a força do ácido ele vai depender da quantidade de hidrogênios liberados, né? Quantidade de hidrogênios em solução, porque é o hidrogênio, ou seja, o H+, que vai caracterizar o ácido. Quanto mais hidrogênio for liberado, mais forte será o ácido. Quanto menos hidrogênios, mais fraco ele será. Bom, uma medida dessa força, né, uma situação que nos permite ver a força do ácido é por meio do grau de ionização, que é uma expressão matemática que indica a quantidade de moléculas, a quantidade de íons, né, moléculas ionizadas pela quantidade de moléculas iniciais ou dissolvidas. Certo? Então, esse é o grau de ionização. Esse grau de ionização ele é uma porcentagem, né? Ele vai dar um resultado decimal, que multiplicando por 100%, nós vamos ter uma porcentagem. Bom, se esse grau for igual ou maior do que 50%, ou seja, o ácido libera mais da metade dos íons H+, então esse ácido é classificado como um ácido forte. Se essa porcentagem variar de 5% a 50%, então ele é um ácido moderado. Agora, se a quantidade de íons liberados for inferior, menor do que 5%, esse ácido será considerado um ácido fraco. Olha só aqui um exemplo. Ó. De 1.000 moléculas de HCl, se percebeu, se determinou que 920 moléculas sofreram ionização. De 1.000, 920 moléculas foram ionizadas. Então, pegando 920 dividido por 1.000, vai dar 0,92. Olha aqui a tela. Multiplicando por 100%, turma, qual vai ser o resultado? 92%. Então, aqui a gente já entende que ele é um ácido forte. Por quê? Porque quase todas as moléculas sofreram a ionização. Então, isso quer dizer que muitos íons H+ foram liberados. Turma, olha só aqui essa situação na forma de exercício. Como a gente poderia ver essa situação de ácido forte, fraco, grau de ionização na forma de exercício. Olha só, com base na tabela de grau de ionização apresentada a seguir, então nós temos aqui uma tabela na tela da televisão que nos mostra o grau de ionização de algumas substâncias. Por exemplo, o HF, 8%. O HCl, 92%. O HCN, 0,008%. H2SO4, 61%. O H3PO4, 27%. Então, nós temos aqui o grau de ionização, que representa o quê? Quantas moléculas sofreram ionização? Qual é a pergunta? Podemos concluir que o ácido mais forte turma, o ácido mais forte será aquele que liberar mais H+. Ou seja, que em solução apresenta uma concentração, uma quantidade de H+ maior. E a gente consegue visualizar isso por meio do grau de ionização. Então é só observar na tabela aquele que tem o maior grau de ionização. E quem é essa substância? Olha só, o HCl, com 92% de grau de ionização. Tudo bem? Então a resposta correta aqui seria a letra B de bola. Mas se houvesse mais outra pergunta, qual desses ácidos é o mais fraco? O mais fraco será aquele que apresentar o menor grau de ionização, que nesse caso seria o HCN, com um grau de 0,008%. Ou seja, de 100
apenas menos de uma molécula sofre ionização. Tudo bem, turma? Obrigado e até a próxima.